Olá, meus caros, como estamos? Então, hoje eu vou falar sobre um jogo de PS2 que eu descobri há pouco tempo. Eu não tinha visto, né? E eu achei interessante compartilhar com vocês. E confesso que não era um jogo que eu jogava antes, porque eu achei um pouco meio truncado, pois parecia aqueles jogos de computador antigo. Mas depois que a gente vai vendo alguns itens que vão chamando mais atenção, a gente acaba meio que mudando de ideia, que foi o meu caso, tá? Antes que eu fale o nome do jogo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Toma! Realms of Dead é um jogo que eu achei por aí, pesquisando ó, e vendo coisas sobre o jogo. E pela primeira vez que eu joguei não, que eu vi, eu achei um jogo assim de exploração, hack and slash normal. Depois que a crítica de alguns youtubers mostrou o jogo, né, e falou que era o que realmente é, ele tinha uma mecânica meio truncada, eu parei e falei assim, tá, ok, vamos dar uma analisada no jogo para ver qual que é do jogo e por que que ele é meio truncado. Porque, bom, o jogo Realms of Dead, né? Ele é um jogo que parece muito com jogos de MMO, tá? Lá no começo dos anos 2000, isso fazia um sucesso danado, assim, os modelos assim. Só que, pensando bem, esse jogo, quando eu comecei realmente a jogar, eu coloquei na balança e vi uns detalhes que chamei a atenção. Tá, mas antes de tudo que eu vou para esse lado aí desse item que me chamou mais atenção, vamos pegar aí os jogos que estavam na moda, que por volta dessa época do Play 2, tinha muitos jogos assim de terceira pessoa, de exploração, tá? Então, com personagens diferentes. Por mais que o cenário fosse, vamos dizer assim, de forma básica, né? Mostrado de forma básica, a diferença da forma de jogar dependia muito dos players que estavam jogando, ou do personagem que o player escolhia, tá? Então, geralmente era mais ou menos dessa forma. Não quero dizer que o jogo é dessa forma que eu digo assim, próximo ao jogo de MMO, entendeu? Se você colocar um jogo de MMO mais simples, você vai ver que o cenário dele é bem mais padronizado. Geralmente existe uma diversificação de acordo com o ambiente ou a quest que o personagem está fazendo, entendeu? Varia a diferença dos inimigos e do local onde o player tá jogando, tá? Mas aqui, no caso de Realms of the Dead, né? Que eu tentei achar o fandom aqui dele, não consegui, mas enfim, paciência. É um jogo que parece mais um Dungeon Crawler. O que é um Dungeon Crawler, né? É como se fosse um andarilho aí de masmorras que vai descobrindo inimigos e tesouros, tá? Os jogos antigos, assim, tinha muitos jogos de Dungeon Crawler, né? Inclusive tem um da Shining Force, né? Que é o Shining Wisdom. Um Dungeon Crawler. Você tem os players lá para poder te ajudar na aventura e vai de acordo com as quests, você vai investigando as masmorras para poder conseguir mais itens, níveis de personagem e outros inimigos, tá? Ok. E de acordo com as masmorras que você vai passando, você vai subindo de level. Antigamente isso fazia muito sucesso, fazia muito sentido, porque para você ver a evolução do personagem, os levels ia mostrando a interação do jogo com o player, a evolução e todo o caminho percorrido que o player fez para poder fortalecer seu personagem, tá? Antigamente tinha muito disso, hoje tem muitos jogos que tem esse quesito de RPG, mas eles não se prendem muito a isso, tá? Varia muito aí do jogo. No caso desse aqui, bom, na época de 2000 quebrado, 2002, 2003, eu acredito que tinha outros jogos bem mais complexos do que o Realm of Dead. Mas assim, eu acho que para quesito de jogos para poder chegar mais próximo ao público, ainda mais que tem um apelo aí com o público que gosta de desenhos japoneses aí, entendeu? Existe uma diferença dos personagens, né? E o potencial deles também. Bom, eu joguei com o Cavaleiro, né? Mas enfim, pra ver se tem a menina lá que com a foice que você
seja um pouquinho mais forte. Mas qual que é o lance, gente? Então a gente faz parte de um esquadrão aí, de um grupo de soldados que precisa enfrentar as forças malignas aí, de um Lorde das Trevas aí, que tá trazendo os mortos pra esse reino, entendeu? Eu não vi a história, então eu mais ou menos imagino que fosse isso mesmo, tá? Mas assim, os inimigos vão ficando mais complexos com cada área que você vai descobrindo. E quando você finaliza a área, gera mais pontos, gera mais pontuações, que faz você poder evoluir o personagem, tá bom? É mais ou menos isso mesmo. Então o jogo, assim, cara, é um jogo mais simples. Eu não quer dizer que seja ruim, né? É um jogo mediano, assim, dá pra você se divertir com ele, por mais que ele seja mais simples, entendeu? E ainda mais com tantos jogos aí que demora não sei quanto tempo pra poder zerar. Eu acredito que esse jogo seja mais rápido, até porque ele é mais prático, se você colocar na balança mesmo os objetivos e obstáculos do jogo, né? Que você vai andar a matar zumbi, mais ou menos isso, né? Mas pra quem gosta de RPG, quem gosta desse tipo de histórias assim de Dungeon Crawler, aventuras solos, vai se divertir, entendeu? Vai ir tranquilo aí. Quem já tá acostumado com esse cenário de jogo de RPG também vai se divertir bastante. Turma, tudo bom? Então, eu tô voltando aqui para poder comentar sobre o jogo que eu estou produzindo para hoje, né? Seguinte, aproveitando que eu fiz aí a review aí de Realms of the Dead, né? Eu aproveitei para poder dar uma olhada rápida em outros jogos, para poder mostrar essa ideia de jogos parecidos com jogos Dungeon Crawler, tá? Dungeon Crawler é um estilo onde você vai adentrando as masmorras ou em outros locais, parecidos com jogos de primeira pessoa, só que a mecânica é um pouco mais travada, até porque se você pensar que esses jogos de Dungeon Crawler depende muito da masmorra ou do local onde o personagem está jogando. O que eu quero dizer é o seguinte, que possivelmente tem um mapa onde tem os tesouros ou itens importantes que o jogador terá que colher para poder ir desvendando partes dos objetivos naquele local, tá? Então é mais ou menos isso. Aí, o que acontece é o seguinte, geralmente os jogos de Dungeon Crawler costumam ser mais travados, a movimentação mais travada. Então, preza muito pelos itens, pelos objetivos que você precisa cumprir. Costuma ser um jogo mais linear, até para você explorar toda a capacidade de um jogo, aproveitando aí a ideia das masmorras de RPG clássico, né? Os RPG de mesa. RPGs como Dungeons and Dragons, que eu já joguei bastante, eu acho que até vale a pena depois trazer aqui para vocês darem uma olhada aqui junto comigo, beleza? Mais ou menos isso. E eu tenho dois exemplos que eu pesquisei para poder ressaltar a ideia do jogo Realm of Dead, que o primeiro é o Shining Holy Ark, né? Que é um jogo da série do Shining Force. É um jogo que eu não conheço muitos personagens desse jogo, tá? E aqui os personagens, eles precisam lutar contra um vilão, não acho que é um ninja, que quer meio que levar toda a civilização a 1000 anos atrás. Quer dizer, regredir a idade de toda a geração, todo o reino, para que, vamos dizer assim, atrasasse a civilização, né? Para que todos ficassem rendidos aos domínios aí do vilão, do ninja ou quem quer que seja, o vilão aí do jogo, tá? E o jogo, cara, ele tem vamos dizer assim, um design que vem da série Shining Force, tá? Inclusive, eu acho que eu não tenho certeza se eu já fiz um review aqui do Shining Force 3, é um jogaço do Sega Saturno, depois eu vou ver se eu trago mais conteúdo sobre ele, vale a pena demais, tá? Enfim, ao invés de ter aquela visão de cima, a visão de jogos isométricos, aqui você vê em primeira pessoa o jogo, né? Por ser um jogo do Dungeon Crawler, né? Mas tem as magias bem características dos jogos de Shining Force, né? Que a gente costuma ver no Shining Force 3 também, tá? E... bom, como é um produto dos jogos da série Shining Force, eu acho que não tem nada a dever, assim, pra quem é fã, né? Pra quem gosta dos jogos do Shining Force, das antigas, vai se divertir com o jogo. Vai demorar um tempo pra poder acostumar, entender as mecânicas, mas pode desembolar tranquilo, tá? O outro jogo, que é tipo um Dungeon Crawler, tá? E ele é mais antigo. Ele se chama Elder Scrolls Arena, tá? Então é um jogo, tem toda aquelas artes dos jogos de computadores antigos, feitos em um gráfico mais
desenhada assim, né? Bem característico de jogos parecidos com a arte, mais de sprites, parecido com Doom. Não quer dizer que os personagens são como Doom, mas a forma dos personagens serem, a forma que eles foram feitas parece muito com os jogos dessa época. Doom, Hexen, Erect, né? O Dark Forces do Guerra nas Estrelas. Então todos esses jogos aí são bem característicos, tá? Bem característicos mesmo. Bom, o que mais eu vou ressaltar? Esses jogos de Dungeon Crawler, eles influenciaram também muito jogos de exploração, jogos muito conhecidos hoje. Não quer dizer de forma direta, mas tem muitas influências desses jogos. Não estou falando diretamente desses dois jogos, tá? Não, os jogos de Dungeon Crawler aí influenciaram muito explorações como jogo de sobrevivência em primeira pessoa, tá? E que você precisa saber lidar com os itens, com toda a lógica do jogo que está que foi desenvolvido o jogo, bom? Jogos que a gente comenta até hoje, como o Alien Isolation, Resident Evil 7, 8, né? Esses jogos de sobrevivência, onde a mecânica do jogo é mais truncada, mas isso também é de uma forma para poder enriquecer o jogo, tá bom? E a atmosfera do jogo é incrível e não perde nada para jogos de exploração. Outros jogos também, tá? Então, varia muito, não varia muito não. Depende muito da forma que você vê o jogo, da forma como você interage com o jogo, entendeu? Então, pensando se você vem focando nessa ideia de Dungeon Crawler, que você tá ali para poder explorar, você vai aproveitar muitos recursos aí desses jogos. Mas, gente, como eu comecei com Realms of Dead, eu vou finalizar com ele. Aqui, pense assim, cara. Pense como se você estivesse jogando um jogo de RPG, tá? Que as coisas são mais, assim, mais cadenciadas. A palavra certa é cadência. Cadenciado. O jogo é cadenciado, tá? Como um jogo cadenciado, você tem que entender a dinâmica do jogo. Não fale que o jogo é ruim. Só tente entender a forma como ele foi feito, tá bom? Pense dessa forma que eu acredito que você vai se divertir bastante com o jogo, tá? Eu me diverti, eu passei um tempo ali. É um jogo que ele não é pretensioso. Ele te entrega aquilo que ele te oferece. Ele é bem sincero naquilo que ele oferece, tá? Era isso que eu queria dizer pra vocês, tá bom? No mais, eu desejo uma ótima semana pra vocês. Tudo de bom.